Boa noite, meus irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, recordamos as palavras de Jesus: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje vamos fazer o estudo da lição Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o covarde, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo, o chicote, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Espírito Lázaro, Paris, 1863. Essa bela lição do Espírito Lázaro, nos falando sobre a obediência e a resignação, e definindo de forma tão brilhante que a obediência é o consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. E que Jesus foi a própria personificação da obediência e da resignação. E é dessa obediência e dessa resignação do Cristo que o nosso irmão Lázaro vem nos falar. Obedecermos à vontade do Pai, tal qual Jesus nos exemplificou, pois que ele inúmeras vezes nos ensinou que não fazia a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Mostrando-nos assim que, se confiarmos no Deus de sabedoria e amor infinitos, como nosso Pai, que Jesus é o primeiro que nos apresenta Deus como Pai. Deus sempre foi apresentado como um grande, poderoso, guerreiro,
comandante, e Jesus é o primeiro que nos coloca essa intimidade de Deus como nosso Pai, aquele que nos criou, que zela por nós, que cuida para que o melhor se faça sobre nós. Então, se formos obedientes à vontade e à sabedoria do Pai amoroso, o melhor se fará em nós, pensando sempre como espíritos imortais que somos. E aí as provas ou as dificuldades que se nos apresentarem na nossa caminhada, aceitaremos com resignação, pois confiamos que o Pai nos traçou o melhor caminho para o nosso crescimento. Deus nos criou como pequeninas sementes divinas, para que pudéssemos germinar, crescer, florir e frutificar os frutos do amor e sabedoria, tal qual é Jesus, que atingiu o espírito crístico, que torna-se instrumento do Pai na criação do próprio cosmos. Então, obediência e resignação. Irmão João. Obediência tem dois tipos. Tem a obediência cega, quando nós seguimos qualquer um. E a obediência construtiva é quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nos equilibrando diante das várias situações que se nos apresentam. Jesus fala no próprio Evangelho: se um cego segue outro cego, ambos caem no fosso. Naquele livro dos casos do Chico Xavier, nós temos aquele exemplo de que um bêbado conduzia um cego, quando de repente o cego cai debaixo do viaduto, se machuca e depois ficou um certo tempo em recuperação. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos traz uma lição chamada obediência construtiva, falando sobre o apóstolo Paulo. Então, nós não dizemos não ler e tentar fomentar o que realmente traz para nós de ensinamento essa lição. Obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Nessa época, Paulo estava na prisão. E na prisão, ele obedecia às leis humanas, obedecendo às leis divinas, que estavam submetidas aos ensinamentos de Jesus, e resignado diante da situação pela qual ele estava passando. Inicia a lição. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que nós consigamos sorver o conteúdo de sabedoria. Então, o Evangelho traz para nós muito conteúdo de sabedoria, se nós extrairmos o espírito da letra. Se nós ficarmos apenas agregados à letra, praticamente não tiramos nada de conhecimento, nem nada de proveito para a nossa caminhada espiritual. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso, o exemplo da suprema humildade perante os desígnios de Deus. Então, Paulo realmente foi obediente aos ensinamentos de Jesus até o final. Na estrada de Damasco, quando ele perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? Ele se rendeu incondicionalmente a tudo que Jesus estava orientando que ele fizesse. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente nas portas de Damasco. Revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Então, quer dizer, nós temos uma fé que a qualidade é muito boa. Hoje ele tem fé, amanhã eu não tenho. Enquanto as coisas estão indo bem, nós temos fé. Parecia um obstáculo, a fé vai embora. Não se afirma detento dos romanos, o Paulo, nem comenta a situação que resultava em intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem refere a sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Então, estava preso e não se revoltava diante da prisão. É a resignação. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consta dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Deus na cadeia continua trabalhando. Às vezes na cadeia nem todo mundo continua trabalhando. É uma forma de escapar, uma forma de fazer confusão, xingando, blasfemando contra Deus e fugindo de cumprir com as leis divinas. Simples frase demonstra a elevada concepção de obediência.
Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, quem é que nós vamos imitar Paulo? Sejamos fiéis seguidores do Cristo em toda parte. Somente assim, abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Sérgio. Jesus é o exemplo maior de obediência e resignação. Na sua condição de Cristo, governador da terra, nos diz uma mensagem que Jesus veio ao mundo mostrar o seu amor. Porque se ele viesse mostrar o seu poder, os homens teriam medo dele. Então Jesus não veio aqui testar o seu poder. Sendo ele o governador da terra, ele demonstrou o conhecimento que ele tinha. Quando se fala que Jesus andou sobre as águas, não é metáfora não, ele andou mesmo. Que Jesus curou cego, não é metáfora não, ele curou cegos mesmo. Restituiu membros, isso não é metáfora, é restituiu mesmo. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento necessário para isso. Hoje nós sabemos que quem tiver o conhecimento, o comando do DNA, ele regenera qualquer membro. São as células tronco. Nós não temos esse conhecimento. Jesus tinha. E não precisa muito não, basta saber os comandos. Mas por que ele não utilizou isso para se livrar dos soldados? Justamente pela obediência e pela resignação à vontade do Pai. E ele demonstrou isso. Se nós formos olhar na Bíblia, existe uma passagem que vão prender a Jesus e ele passa pelo meio dos soldados. Ou seja, naquele momento ainda não era o tempo dele ser preso. Ele simplesmente se libertou. Ele disse a Pedro, quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do soldado: Pedro, se eu assim o desejasse, eu rogaria ao Pai, e o Pai mandaria uma legião de anjos para que eu não fosse preso. Mas é da minha vontade, obedecendo à vontade do Pai, que tudo isso se cumpra. Então isso é obediência e resignação. Ele tem todo o poder, mas ele segue aquilo que foi determinado pelo Pai. A obediência é uma ação ativa. Não é porque se é fraco se obedece. Não. Jesus obedeceu porque a vontade do Pai tem que prevalecer. Jesus se resignou não é porque ele não podia fazer nada. Ele estava diante de algo que ele não podia solucionar. Jesus se resignou que apesar de ter todo o poder para se libertar daquilo, era necessário que se cumprisse. Era o melhor, não para ele, mas para esses 20 bilhões de espíritos que somos nós, que o Pai lhe entregou como ovelhas para que ele apacentasse. Então essa é a resignação maior. Então nós, na medida, mal se comparando meus irmãos ali mesmo, na medida da nossa inferioridade, vamos buscar a obediência e resignação como sentimento ativos. Não é ser obediente só porque me favorece, não. Eu sou obediente ao Pai enquanto eu estiver com saúde, rico, com todos os sentidos perfeitos, aí eu obedeço à vontade do Pai. Mas começou a sair da linha, não, Deus já não é mais meu Pai. As leis de Deus já não são mais para mim. Eu sou resignado se tudo estiver tranquilo. A partir das dificuldades aparentes no meu caminho, eu já quero largar tudo. Se minha esposa tem um pequeno problema, eu já quero abandonar e pegar uma que não tem. Se meu marido tem um pequeno problema, eu já quero abandonar e pegar outro que não tenha. Se meu filho me dá problema, eu esqueço, deixo ele fazer o rumo que ele quiser na vida e eu vou seguir o outro, para que ele não me dê mais problema. Nós queremos correr dos problemas. Isso é falta de resignação. Nós estamos na Terra numa escola, é para aprendizado.
Muitas vezes a lição é pesada, é difícil, mas é a lição que nós necessitamos. É o tamanho da cruz que eu preciso para atravessar o abismo das minhas imperfeições. Muitas vezes nós achamos que a cruz está grande, está pesada, mas é a necessária. Então, por isso a necessidade da obediência e da resignação. Que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, com o exercício do livre-arbítrio, abandonar aquilo que nós nos propusemos na espiritualidade. Abandonar a esposa, abandonar o marido, abandonar a família, os filhos, etc. O trabalho. Eu não quero produzir nada, não quero ter trabalho, eu vou para uma ilha deserta. É o exercício do meu livre-arbítrio. Mas isso não me tornará um ser melhor. Isso não irá me auxiliar no meu progresso espiritual. Um caso que nós podemos citar de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do médium Divaldo Franco, que tem muitos livros escritos, tem até na casa. Joana de Ângeles, em uma das suas reencarnações, no início do cristianismo, ela foi presa, juntamente com seu filho, por ser cristã. Estava na era da perseguição aos cristãos. E os cristãos que eram presos, eles tinham duas possibilidades. Ou eles abjuravam, ou seja, negavam a doutrina do Cristo e aceitavam a doutrina pagã, que era a doutrina romana, ou, na outra hipótese de não abjurar, seriam mortos. Então ela foi presa, foi amarrada e seria morta, ela e o filho. O soldado fala: te dou agora a chance. Abjura do Cristo, você e seu filho ficam salvos. Se você não abjurar, vocês dois morrerão. Ele falou assim: olha, o meu Senhor é o Cristo. Se aqui estou, é pela vontade dele. Morrer, eu não vou. Você não vai me matar. Você vai destruir meu corpo e eu permanecerei viva. Não abjuro. E nisso, o filho, que não tinha, né, ainda a robustez moral de Joana de Ângeles naquela época, falou: mãe, que não seja por você, abjure por mim, porque eu não quero morrer. Então, um pedido de um filho. Imagina a situação de Joana. E ela falou para ele: filho, cala-te. Você não sabe o que você está pedindo. Ele não é o nosso Senhor. E nós não iremos morrer. Nós iremos entrar no plano da vida maior. Cala-te. E não abjurou. Isso é obediência, isso é resignação. Para nós, talvez, né, com toda certeza, está muito distante. Mas é um exemplo a ser seguido. Joana não é um espírito Cristo. Jesus, sim. Muitas vezes, quando a gente fala de Jesus, não, está muito distante de mim, é um espírito Cristo. Mas Joana não é. Então, essa é a obediência ativa. Essa é a resignação ativa. E nós, com problemas muito menores do que esse, nos recusamos a ser obedientes e resignados. Por isso que esses espíritos vêm nos esclarecer. Por isso que vêm as lições do Evangelho. Nós temos problemas menores e queremos escapar pelas portas terríveis do suicídio, da loucura, da depressão, porque não somos obedientes, não somos resignados. Pessoas, quer dizer, Joana, numa situação muito pior do que a nossa, ela não estava deprimida, ela não tinha perdido a lucidez e muito menos pensando em suicídio. Então, quando se é obediente, se é resignado, você cria em si uma vacina, um remédio antecipado contra a depressão, contra o pensamento de suicídio, contra o pensamento de revolta. Então, isso que as lições vêm trazer é remédio para nós mesmos, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, na nossa própria reencarnação. Nos fala aqui o nosso irmão Lázaro, aquele que é covarde e revoltado não consegue ser nem obediente, nem resignado, porque é preciso muita coragem para, numa situação em que somos
ofendidos, agravados, permanecermos brandos, afáveis, calmos. Isso é extremamente difícil. Qualquer um de nós, porque o que é o reflexo imediato, até instintivo nosso, animalesco? É reagir a uma agressão com uma agressão. E quando não reage com a agressão, nós chamamos o quê? Covarde fulano. Quando na verdade precisa de muita coragem para poder ser insultado e não insultar. Nem pensar no insulto. Porque se o outro for muito forte, você não é porque você é resignado, não. É que você não é burro, né? Se você for reagir, aí ele não vai só xingar, ele vai me bater, né? Então você não reage. Mas em pensamento, a gente xinga, a gente às vezes deseja um mal para o outro. Então tem que ter muita coragem para absorver uma violência sem violência. Então a resignação é uma característica de espíritos que já avançaram muito na caminhada evolutiva. E o obediente é a mesma coisa. Porque ser obediente é não fazer o que é fácil, o que é agradável. É fazer o que é bom, o que é necessário, o que é justo, o que é verdadeiro. É muito mais difícil. Então, no meio espírita mesmo, quantas vezes já não foi feito um comentário por causa do comportamento brando e pacífico do Chico Xavier, que Chico não é humilde não, Chico é bobo, porque sofrer todas as agressões como ele sofria e não responder a essas agressões, deixar que o próprio tempo se incumbisse de mostrar a verdade através da sua conduta, do seu comportamento, tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter essa resignação e a obediência à vontade do Pai. Porque o reino de Deus só vai ser implantado com amor, com humildade, com caridade. Quando ele fala aqui, quando Jesus nos fala dos brandos, que poderemos colocar aqui em sintonia com a resignação, que é aquele que é afável, que é aquele que é dócil ao que se passa com ele durante a vida, e o pacificador como o obediente, porque o pacificador é um passo mais à frente. Porque qual que é a função, qual que é o trabalho do pacificador? Levar a paz para onde existe a guerra, onde existe o conflito. Então, se tudo está tranquilo, é fácil ser calmo e tranquilo. Agora, ser pacífico, calmo, sereno, onde existe o distúrbio, é extremamente difícil. Eu lembro, na época de adolescente, onde a gente jogava futebol no campo próximo de casa, e tinha um dos colegas que jogava com a gente, costumava gritar em campo assim: calma, gente, calma que eu estou nervoso. Como é que é? É um contrassenso, né? Calma que eu estou nervoso, quer dizer, os outros tinham que acalmar, ele podia ficar nervoso. Porque é o contrário, é exemplificar. Exemplificar. E aí nós vemos o grande feito do Chico Xavier, nós já falamos isso outras vezes, mas é sempre bom ratificar. Os espíritas que se declaram espíritas não chega a 3%. Os simpatizantes na casa de 8%. Sem fazer propaganda, sem fazer nenhuma, hoje nas mídias sociais, né, sem fazer nenhum WhatsApp com relação a isso, ganhou como o brasileiro mais importante do século para o país.
pela exemplificação dele. Nunca se defendeu, porque certa feita o Emmanuel falou com ele: aquele que emprega o seu tempo se defendendo, perde esse tempo em praticar o bem, e deixa que o tempo vai mostrar, porque a verdade vai ser implantada, quer queiramos, quer não queiramos. Então, obediência e resignação é o que Jesus nos concita quando bem-aventura os brandos e os pacíficos. Irmão João. O médium Divaldo Franco, ele conta um caso interessante em uma de suas palestras. Ele diz que uma senhora, ela possuía depressão e princípio de Parkinson, e ela fazia tratamento com o neurologista. Aí fazia tratamento com o neurologista, e o tratamento já havia sido prorrogado por vários anos, e a melhora praticamente era muito pouca. E a família resolveu então convidar um psiquiatra que a visitasse, daqueles psiquiatras que na verdade ele procurava muito recitar medicamento. Ele utilizava a potencialidade interna da pessoa para que a pessoa conseguisse resolver o problema da enfermidade. Ela, resignada, obedecendo, porque tomava medicamentos que o médico prescrevia. E o psiquiatra foi até a casa dela. E lá chegando, conversou um bom tempo com ela. E ela contou os problemas. E ele ouvindo pacientemente. Após ela contar todos os problemas, ele perguntou a ela se podia visitar a residência. Aí ele começou a andar dentro da residência dela com os empregados, que era uma mansão. Ele observou que as paredes eram pintadas de cinza. Então ele concluiu que internamente deveria ser a expressão interna dela, que ela resolveu pintar a casa toda de cinza. Verificou que sobre a mesa existiam vários convites fechados. Perguntou se os empregados eram convites que chegam para ela, ela não abre porque ela não quer participar da sociedade. E mais adiante verificou que existia um jardim onde tinha algumas violetas plantadas. Então eles disseram que a única atividade que ela tinha, de vez em quando, era cuidar das violetas. Após examinar toda a residência, ele voltou, despediu. E ela perguntou para ele: você não vai me recitar nenhum medicamento? Não. Daqui a 15 dias volto novamente à sua casa. 15 dias depois, ele retornou até a casa e perguntou para ela: como está passando? Ela, a mesma coisa, não alterou nada. E ele, novamente, foi conversar com os vários empregados dela sobre os vários hábitos que ela tinha. E após coletar esses dados, ele voltou a conversar com ela. E disse a ela o seguinte: eu queria lhe sugerir uma coisa. Todos os convites que chegarem, você deve abrir esses convites e observar o que tem nesse convite. E perguntou para ela: qual a atividade que mais lhe traz prazer, mais lhe traz alegria? São as violetas, que eu cuido delas. E ele disse o seguinte: eu vou lhe sugestionar, a partir de hoje, todo convite que você não puder atender, você vai dar um vaso de violeta. E ela passou a fazer isso. Então a alegria dela é tão grande em fazer esse trabalho de doar as violetas, pode explicar melhor que eu, que gerava dopamina e automaticamente a enfermidade de Parkinson foi reduzindo. E o organismo dela foi produzindo determinados anticorpos, né, em decorrência da alegria mental dela, e a enfermidade foi sendo debelada aos poucos. Ela foi doando, chegou um momento que ela tinha que buscar novas violetas para plantar, foi aumentando o número de convites. E o psiquiatra, ele sugeriu que as pessoas mandassem mais e mais convites para ela, para que ela tivesse essa atividade constantemente. No final de toda essa história, segundo o Divaldo, o fechamento da palestra, ele disse que ela se curou da enfermidade de Parkinson e da depressão sem utilizar o medicamento. E o médico que a tratava dela acabou suspendendo esses medicamentos, porque ela já não tinha mais necessidade. Então, através ela mesma se autocurou. Tendo Jesus como modelo da obediência e da resignação, foi para isso que o Cristo veio, para ser o nosso modelo para todas as nossas sucessivas reencarnações no nosso progresso na Terra. Lembramos da passagem em que Jesus é levado, depois de preso, ao sacerdote.
para depois ser levado ao sumo sacerdote Caifás. Quando ele chega ao sacerdote, é indagado dele se ele estava blasfemando, ensinando o erro para a multidão, se ele atestava isso. E Jesus responde: tudo o que falei, eu falei em público. As pessoas estão aí. Pergunte para elas. Elas vão falar do que eu falava, se era bom ou se era mal. Dado essa resposta, o soldado vai e dá uma bofetada no rosto do Cristo. E Jesus vira para ele e diz: se o que falei foi mal, testifica o mal que preguei. Mas se o que eu falei foi bom, por que me bates? Essa é a resignação. Essa é a obediência. Nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com a nossa consciência. Nós não temos compromisso de seguir determinadas orientações porque é moda, determinados costumes porque muitas pessoas praticam, porque a maioria das pessoas assim pensam. Eu não tenho que ser obediente a isso e nem seguir a isso. Eu posso até respeitar, mas eu sigo aquilo que eu considero para mim que eu devo seguir. Se eu quero ser cristão, eu me esforço para seguir os ensinos do Cristo. Se a sociedade pensa diferente, se o meu vizinho pensa diferente, se os meus familiares pensam diferentes, direito deles. Eu não tenho que obedecê-los. Não nesse ponto. Eu posso ter a resignação de escutar o que eles têm a falar. Mas eu não sou obrigado a seguir. Por quê? Porque eu não estou atrelado à ordem deles. No plano espiritual, eu sou ovelha do rebanho de Jesus. Quem é meu mestre é o Cristo. Então, para agradar ao meu vizinho, aos meus amigos, à sociedade, eu vou assumir um comportamento que é contrário aos ensinos do meu mestre? Onde está a minha obediência? Porque a minha situação não é boa, eu já vou aderir a uma moda que me é mais conveniente? Onde está a minha resignação? Então, o exemplo do Cristo é esse. Se o que eu falo é bom, por que me bates? Eu não tenho que deixar de fazer o bem para deixar que as pessoas me critiquem. É sem querer ser exemplo pessoal. Em determinada hipótese, alguém do meu ciclo que sabe que eu sou espírita, no momento que eu não devia ser alguma aflição que ela tem na família, ela chegou para mim e começou digamos assim, a ser menos caridosa nos comentários sobre as minhas crenças espíritas. E começou a falar olhando para mim. Eu não acredito nisso, isso é bobagem, isso é tal. Eu fui escutando, até o ponto que ela cansou de falar. Eu acho que você é fanático. Com toda certeza você tem o direito de achar. E eu tenho o direito de continuar sendo fanático do jeito que eu sou. E pronto. Não briguei, eu não sou espírita bonito não. Tá? Vou dizer com toda sinceridade que eu estava doido para dar uma lavada na cara dela. Mas lembrando das orientações que eu recebo nessa casa, com muito custo e esforço eu fiquei calado. E só deu essa resposta. Você tem o direito de falar tudo. Eu tenho o direito de agir do jeito que eu tenho que agir. Podemos ficar assim? Continuamos amigos? Sim, então beleza. Até hoje. Passado algum tempo, uma situação muito difícil que ela estava passando na vida, ela veio me perguntar sobre questões de ordem espiritual. Se eu tivesse lá atrás nivelado a conversa, na base da agressão verbal, quando ela precisou, eu não vim buscar. Se o ensino de Jesus não está servindo nem para mim, quem ia servir para ela?
Eu não sou exemplo de nada, tá, meus irmãos? Minha vontade, estou dizendo com toda sinceridade, era responder à altura, mas não o fiz. Por esforço, né, por compreender, né, o tanto que eu devo a essa casa, devo ao Cristo, e o tanto que beneficiou. Então, Jesus veio para ser um exemplo. Quando nós tivermos dúvidas, vamos perguntar o que o Cristo faria nessa situação. Para a gente ter uma resposta, para não ter que seguir moda, sociedade, o que o outro fala, o que a artista segue, o que o fulano escreveu. Cada um tem direito. Mas o nosso é a nossa obediência, é a nossa resignação aos ensinos de Deus. Então, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça para a aquisição da brandura e nos torne pacificadores. Assim seja.